Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Química. Gostaria de agradecer a todos os colegas que estão presentes e gostaria de agradecer a Bianca por ter aceitado esse convite. A Bianca, ela foi aluna do Departamento de Química, ela fez doutorado também no nosso departamento sob supervisão da professora Adélia. Depois a Bianca foi para São Paulo fazer um pós-doutorado na Poli, e de lá, né, ela ganhou o mundo, e foi, né, para a França, foi para a Itália, e voltou ao Brasil, né, no qual, e agora a gente está esperando uma resposta da FAPESP, um projeto de jovem pesquisador que a Bianca submeteu, então estamos na torcida para ter, num futuro breve, a Bianca como jovem pesquisadora no nosso departamento. Eu vou passar a palavra a ela, né, só queria destacar aqui a pesquisa que a Bianca faz em impressão 3D, né, já foi, e principalmente, né, a parte do uso de amidos para embalagem já foi destaque, né, em várias vias de divulgação também na imprensa, então o trabalho que a Bianca desenvolve tem um caráter aplicado, né, inovador, de impacto social, e então já parabenizo a Bianca, né, desde já, pelo excelente trabalho que ela vem fazendo e espero tê-la como colega logo em breve. Ana, muito obrigada. Torço muito para que isso aconteça. Gente, boa tarde. Vou falando com vocês e vou abrindo aqui a apresentação para a gente já ganhar um tempo. Vocês só vão me confirmando, porque a gente não vê mais vocês, né? Depois que eu abro, fica meio perdido aqui. Estamos vendo, sim. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos vendo, Bi. Tá, então vou dar início. Bom, antes de mais nada, né, vou querer agradecer muito o convite, Ana, porque é muito gratificante retornar aqui no Departamento de Química, né, para apresentar um estudo que eu acabei seguindo e construído graças às bases que tanto vocês me ofereceram, né. Então, eu gostaria muito de agradecer esse convite, né. E, então, como a Ana falou, meu nome é Bianca Vaniglia, e eu vou apresentar aqui para vocês hoje o trabalho que eu venho realizando, que é com o uso de tintas à base de amido para aplicação em impressão 3D. Embora meus slides estejam todos em inglês, eu vou fazer toda essa apresentação em português. Antes de dar início a esse tema, né, da impressão 3D, eu queria só deixar aqui um pouquinho da minha experiência, né, profissional, assim, para vocês contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada em Química na USP de Ribeirão Preto, né, no Departamento de Química. Eu fiz bacharelado com atribuição em Tecnologia, Biotecnologia e Agroindústria. Em seguida, eu fiz um mestrado com a professora, com a orientação da professora Adélia. O mestrado foi na área de plásticos biodegradáveis desenvolvidos a partir de resíduos agroindustriais. Durante o desenvolvimento da pesquisa, eu senti muita necessidade de um conhecimento mais de processamento, mais de conhecimento na área de materiais, o que me levou a cursar Engenharia Química, no qual me formei em 2013. Dei continuidade na área acadêmica com a professora Adélia, também desenvolvendo plásticos a partir de resíduos, mas agora trabalhando mais no lado químico, de modificações desses resíduos para também aplicação na área de plásticos biodegradáveis, né? Tudo com supervisão da professora Adélia. E aí, eu fui para São Paulo logo em seguida, na Escola Politécnica, trabalhar com a professora Carmen Tadini, no Departamento de Engenharia Química. E, assim, foi muito legal a construção da minha vida, que eu falo, gente, deu tudo muito certinho, cada timing, porque eu sempre trabalhei com a professora Adélia fazendo processos de elaboração em escala laboratorial, que a gente chama de escala do tipo casting, né, para a produção desses plásticos biodegradáveis. E assim que eu cheguei na Poli, a professora Carmen, ela adquiriu uma extrusora. Então, foi, assim, um sonho, né, de consumo, de poder produzir esses plásticos agora em larga escala, através de uma tecnologia em que eu pudesse trabalhar com uma transferência de tecnologia. E, em seguida, eu tive um convite do professor Alain Libeu, da França,
para trabalhar e desenvolver um projeto na área de impressão 3D com amidos funcionais. Eu fiquei meio em choque, assim, que eu nunca tinha mexido com impressão 3D, nem o professor Alain, mas falei, tá aí, uma nova oportunidade, né? A gente pode aprender, né? E foi com isso que eu entrei nesse lado de amido e de impressão 3D. Claro que, em relação à minha carreira, eu sempre trabalhei com amido para aplicação em plásticos biodegradáveis, mas ali eu estava aliando com uma tecnologia nova, né? E foi quando eu fui contratada como pesquisadora temporária, né, em Onires e pelo INRA, lá de Nantes, na França, e também tive uma parte em que eu desenvolvi na Universidade de Salerno com a professora Giovanna Ferrari. Então, foram 2 anos bem intensos, mas que deram bons frutos, né, para a minha carreira. E atualmente eu estou na Exalc como pesquisadora de pós-doutorado com o professor Pedro Augusto, faço parte do grupo de estudos em engenharia de processos, em que a gente continua avaliando o potencial desse amido, né, como ingrediente para uso em impressão 3D. Bom, aqui só para dar uma ideia do que eu quero falar com vocês hoje nesse seminário, eu vou começar a falar sobre uma breve introdução sobre a impressão 3D, como esse amido ele entra nas formulações das chamadas tintas alimentícias, e depois vou discutir um pouco sobre a presença dos amidos funcionais para aplicação em impressão 3D, que é o principal foco dessa linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Também vou trazer alguns trabalhos atuais que usam o amido para impressão 3D, e por fim a gente vai discutir um pouco sobre conclusão e o que está rolando por aí no universo de impressão 3D, né? O que a gente tem feito de novidade e o que a gente espera com essas novidades. Bom, então, dando início à impressão 3D, uma breve introdução para vocês. A ideia de impressão 3D, de uma forma assim, bem coloquial falando, imagina vocês nas suas casas, querendo comer aquele sanduíche, e você fala, nossa, eu vou pedir pelo iFood, pelo Uber Eats, como que eu faço isso? Imagina você ir lá no seu computador, olhar na tela aquele hambúrguer delicioso, aquele sanduíche delicioso, e apenas apertando print, né, imprimir, você conseguir produzir esse seu lanche, né? Então, essa é a ideia da impressão 3D, você conseguir transformar aquele desenho num material tridimensional, no nosso caso aqui de aplicação em alimentos, em um alimento, né, característico de acordo com aquela imagem que você viu, você consegue reproduzir ele em 3 dimensões. Isso se trata, e muitas vezes vocês vão pesquisar por impressão 3D e vocês vão ver essa terminologia de additive manufacturing, ou seja, manufatura aditiva, que consiste no quê? Você vai tendo uma produção, uma fabricação aditiva, você vai adicionando layer by layer, camada por camada, até você obter o material composto, né, nas 3 dimensões, X, Y, Z, daí o nome 3D, né? E aí, vem até, eu assisti uma palestra que eu achei muito legal, essa analogia, que a gente pode falar que uma das primeiras impressões 3D que a gente teve foi na hora de elaboração aquela famosa casquinha, né, com aquele creme de sorvete, no qual você pode pensar que o movimento da mão seria um movimento do braço robótico da impressão 3D, e que você vai movimentando e de forma que você vai colocando linha por linha e no formato que você quer movimentar o seu braço, né? Então, é só uma analogia para a gente pensar como que se dá o uso da impressão 3D no nosso dia a dia. E aí, a impressão 3D despertou interesses de N áreas. Vocês podem ver aqui para o uso de moldes, protótipos, decoração. Então, em várias áreas tem sido explorado a tecnologia de impressão 3D. Aqui um outro exemplo que é na área medicinal, na área odontológica, para implantes. Aqui na área de construção civil já tem sido feito casas por impressão 3D, além de ter economia de materiais ali na hora da construção 3D, não evita o desperdício, elas são construídas bem mais rápido, né, o que é bem interessante na área de construção civil. E não seria diferente para a área de alimentos. Aqui eu trouxe para vocês N imagens para mostrar como a gente tem diversificados formulações, diversificados alimentos, geometrias diferentes, colorações diferentes. Então, a gente tem desde
a massas, né? Vou colocar aqui o ponteiro. Desde a massas, pastas, chocolate, nós temos massas que foram assadas e mantiveram aquela geometria, estruturas bem complexas, e estruturas também, aqui outro exemplo, um ingrediente que é o uso de açúcar, fazendo estruturas cada vez mais complexas, até que são esses sushis chamados pixelados, que uma empresa desenvolveu. Então, vocês podem ver aqui, eu trouxe essa infinidade de imagens para vocês verem como a possibilidade é infinita quando se trabalha com impressão 3D. E aqui mais que eu vou abordar com vocês na área de alimentos. E por que o uso da tecnologia de impressão 3D é tão interessante para a área de alimentos, né? E aqui eu venho trazendo para vocês alguns pontos. O primeiro ponto que é destacado é a questão de você conseguir fazer um produto personalizado. Em qualquer área você pode pensar em moldes, numa construção de uma casa, no caso de um implante, né? Você pode personalizar. E de alimentos não seria diferente, você consegue personalizar tamanhos, e para alimentos, mais importante ainda, você consegue personalizar a questão da textura, que é bem interessante, não só para o caso assim, eu gosto de uma textura mais suave, eu gosto de uma textura mais crocante. Aqui no caso, a gente pode falar de pessoas idosas, ou com pessoas com problema de disfagia. Então, você vai conseguir trazer alimentos com formatos diferenciados, né? Complexos para atingir essas pessoas. Por que eu estou falando isso? Já foi feito um estudo que essas pessoas que sofrem disfagia, ou seja, aquele problema com deglutição do alimento, ou também as pessoas idosas que também sofrem dessa dificuldade, fizeram um estudo sobre papinhas à base de uma massa, né, de uma pasta de cenoura, e eles imprimiram também nesse formatinho de cenoura. E a aceitação do público foi muito maior, e com isso você consegue ter melhora de nutrientes, né, para essas pessoas. Aqui um outro exemplo que essa Nature Machine tem feito, eles fizeram pastas, incluindo alguns vegetais que são meio desagradáveis para o público infantil, né? Então, aqui eles fizeram pastas de espinafre no formato de dinossauros, e a aceitação das crianças foi muito maior. Então, traz uma cara mais, assim, aceitável de um alimento para o público que se alimenta melhor, né? Então, isso é bem interessante. Então, nesses caráteres de produtos personalizados, não tem a ver só com cor, tamanho, formato, mas a gente pode falar também da questão de textura, também da questão do valor nutricional, né? Então, isso você consegue ter um produto específico para cada indivíduo. Outro aspecto é o livre design, né? Você consegue fazer diferentes formatos, tamanhos. Aqui tem a famosa plant-based, né, que a carne plant-based, que tem sido um grande desafio e tem sido bem divulgado atualmente, né? Então, um grande assim, impacto de se criar uma carne está no fato da sua textura. Então, quando você consegue fazer desenhos livres ali, mimetizando, copiando a gordura, as porções de proteína, você consegue cada vez mais imitar a carne proveniente de animais. E também aqui a gente tem como exemplo a impressão de logos, né, das empresas para divulgação, e até a impressão de estruturas bem complexas, como vocês podem ver nesses materiais açucarados, né? Outro exemplo é a questão da conveniência. Se você tiver uma impressora 3D, possibilita você, a partir de uma pasta, fazer inúmeros tipos de alimentos, né? E até em condições, assim, bem extremas. Eu trago aqui dois setores, assim, que são bem, assim, interessantes de saber como a impressão 3D tem sido utilizada, que é pelo Exército Americano e pela NASA. Então, eles têm visto que o uso da impressora 3D nesses ambientes hostis, né, de campo de batalha até no espaço, tem trazido uma melhor aceitação do alimento, né, tanto pelo astronauta quanto pelo exército, e de forma a criar um ambiente social melhor na hora da produção daquele alimento. E o mais interessante é que você não precisa levar esse alimento diretamente pronto para o espaço ou para o campo de batalha. Você pode levar bisnagas, e até hoje, tipo, a gente vê que a NASA se alimenta dessas pastas, e produzir por impressão 3D formatos diferenciados, né? O que até viabiliza o transporte.
E aqui também tem sido constatado que o ato de você fazer impressão 3D de seu alimento tem causado uma experiência social muito benéfica, desde o preparo até a obtenção, né? Então, você se diverte fazendo a impressão 3D do seu alimento. Bom, e aí, se a gente for pensar, eu quero imprimir algum material, quais os passos que eu devo seguir? Gente, eu estou trazendo aqui para vocês uma forma bem resumida de tudo, claro que para cada caso tem a sua complexidade. Então, de forma genérica, eu tive uma ideia sobre que eu quero imprimir um material, e eu vou pensar, que tipo de tecnologia de impressão eu posso usar? Ah, é uma pasta, então eu usaria tal impressora. Ah, é um açúcar, eu usaria tal impressora. Ah, mas é um filamento plástico, eu utilizaria outro tipo de impressora. Então, dependendo da composição desse material que você vai imprimir, né, você vai ter que utilizar um tipo específico de tecnologia de impressão 3D. A partir daquilo você fala, eu quero imprimir aqui, eu trouxe assim, num formato de a cabeça de uma pessoa, por exemplo. Você vai ter aquele formato, você pode até construir ele formato CAD, mas você tem que passar por um modelo que a gente chama de STL, que é um modelo chamado estereolitografia. Esse modelo consiste, até hoje, recentemente, a gente tem chamado de linguagem padrão triângulo, é transformar toda a sua estrutura ali, a sua casca, né, do seu desenho, em vários triangulinhos, de forma que você consegue criar uma linguagem para ser lida na impressão 3D. Então, vocês podem ver aqui, conforme a gente vai colocando mais triângulos, mais próximo a gente consegue de ter uma melhor resolução de imagem. Então, você vai ter a geometria, que você pode criar por um modelo, tipo, usando um AutoCAD, passar para um novo formato, que é esse STL, que é esse formato de linguagem do triângulo. Em seguida, a gente vai fazer o que a gente chama de fatiamento. Você vai na impressora 3D, aqui eu trouxe para vocês que a gente tem, por exemplo, a linguagem CAD, passei para a linguagem STL e vai ter o fatiamento. Como que ocorre esse fatiamento pelo software da sua impressora? Você vai fatiar literalmente essa estrutura geométrica para ver qual o número de camadas que você vai ter, de linhas que você vai ter na hora de você imprimir esse material. E aí, após você fatiar, você vai criar um chamado G-Code, que é a linguagem da sua impressora 3D, ou seja, passa todos os modelos que você criou geométrico, de fatiamento, para uma linguagem da impressora 3D chamada G-Code, ou seja, como ela vai se movimentar geometricamente nos eixos X, Y, Z, para recriar aquele material no qual você quer formar. Gente, todos esses processos de STL, para os slices, para o G-Code, você vai fazer tudo isso usando o seu computador. E em seguida, você põe o ato, né, aperta o botão de impressão e você tem o material impresso. Aqui, gente, após o material impresso, você pode, no caso de alimentos, diretamente já ingerir ou já utilizar, no caso de for um molde de plástico, ou você pode passar por condições de pós-processamento, que eu coloquei exemplos de você ou aquecer esse material, ou, por exemplo, de alimento, assar, cozinhar, ou refrigerar, por exemplo. Então, aqui é só para vocês verem genericamente os passos para você imprimir um material em 3D. Então, não é só lá eu achar uma figura de hambúrguer, apertar play na sua impressora e já sair esse hambúrguer. Você tem todos os passos a serem seguidos, né? Você tem que transformar aquele hambúrguer na linguagem da sua impressora 3D. E aí, eu vou falar um pouquinho de técnicas de impressão 3D. Vou começar aqui com a inkjet, no qual a gente tem a deposição de gotículas dessas tintas, assim como a gente fala em tintas para impressora convencional, que vocês usam para imprimir os seus documentos, aqui a gente também usa o termo tinta para as formulações que vão ser utilizadas para a impressão do seu objeto. Então, aqui na inkjet é realmente um jato de tinta, são as gotículas, então é uma tinta mais líquida. Pode ser com a inserção de apenas um cabeçote, em que tem uma cor só sendo depositada, mas a gente pode também ter vários cabeçotes tendo deposição de mais de uma cor sendo depositada, né? Aqui vocês podem ver que a gente produz desenhos complexos e de diferentes colorações. Eu trouxe aqui esse videozinho, que eu acho muito legal essa tecnologia, em que eles têm usado, que é você
tirar uma foto do cliente, já partir para a impressão 3D daquela foto, né? Então, a impressora, ela vai codificar toda aquela imagem, vai mandar para a impressão 3D esse comando, e, por fim, você tem aí impresso, né, a imagem que você recém tirou a foto do seu cliente. Isso tem aumentado muito o mercado, né, de venda dos cafés. E isso não é só para os cafés, já tem sido usado aqui, estou trazendo o exemplo desse chopp, para mostrar a impressão 3D em cima da espuma, né, do chopp. Que é bem interessante para as empresas, que elas têm também impresso não só fotos ou imagens, mas também os logos delas, né, que é, de certa forma, uma grande divulgação. Um outro exemplo de impressão 3D, de impressora 3D, é do tipo de sinterização, em que você consiste em incidir um feixe ou de laser ou de ar quente numa caminha de pó, né? Então, seu material é um pó, no qual você atinge por um feixe de laser ou de ar quente, funde esse material, que vai se unindo, né, e formando o material final na geometria requerida. Aqui eu trouxe para vocês verem esse exemplo, em que você tem, inserindo esse laser, em seguida passa novamente o pó, insere o laser de novo, novamente o pó é depositado, e por fim você remove aquela porção que não foi, né, não sofreu fusão, então você remove aquilo e tem o material final impresso. Aqui eu trouxe alguns tipos de alimentos que têm sido produzidos a partir dessa tecnologia, que tem sido mais explorado nessa área são alimentos bem açucarados, ou só feitos de açúcar, ou achocolatados, né, que tem um alto teor de açúcar. Então, eu trouxe algumas geometrias para vocês verem como elas conseguem adquirir uma alta definição, né? E, por fim, o caso da tecnologia de impressão 3D por extrusão, que foi a qual eu trabalhei, a qual que a gente vem desenvolvendo nos nossos trabalhos. Ela consiste com o uso de um compartimento, né, no qual você insere a tinta, e ela passa por um processo de extrusão, que nada mais é sair de um diâmetro maior e passar por um orifício bem reduzido. Então, esse é o processo de extrusão que ela vai sofrer. E vai tendo a deposição das camadas. Aqui é só para falar que a gente vai comentar muito sobre essa saída aqui do compartimento da seringa, que a gente chama de nose. Essa saída, esse orifício, ele é bem importante nos processamentos por extrusão. Aí, como que eu faço a deposição, né, dessa tinta? Como que eu faço a compressão ali? Pode ser através de um processo pneumático, pistão ou por rosca. No nosso caso, a gente sempre utilizou pistão, assim como vocês podem ver na seringa, né, que você tem a questão de você comprimir pela presença dessa estruturinha. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês verem como que o processo de extrusão é amplo. Você pode usar o chocolate, aqui com a impressão de uma xícara, de uma estrelinha. Tem sido bem explorado na área de desenvolvimento de pastas, né? A Barilla tem utilizado muito esse processo de extrusão para a construção de materiais bem complexos, de geometrias bem complexas. E aqui, para mostrar que você não precisa trabalhar com um único cabeçote, né? A gente pode trabalhar com múltiplos cabeçotes. Isso é bem legal, que nesse GIF aqui a gente consegue ver, eles estão produzindo uma pizza, então, junto com a massa, você já consegue depositar um molho. E aqui também, a grande, né, sacada da extrusão é que você tem 2 cabeçotes ali, e você consegue produzir as carnes plant-based, né, que têm sido tão divulgadas. Então, você consegue depositar essa massa branca, que é para mimetizar a gordura, e a massinha vermelha para mimetizar, no caso, a parte proteica, né? Então, você consegue construir essas camadas com múltiplos canais, né, de deposição dessas tintas. Bom, mas tudo lindo, tudo perfeito, então, impressão 3D é o auge, né? A gente consegue produzir qualquer coisa. Como qualquer tecnologia, a gente tem grandes desafios, e aqui eu vou dar enfoque para a questão da impressão 3D por extrusão. E o grande desafio está em questão da printabilidade, tá? É a habilidade de imprimir. E para isso, por um lado bom, ou também por um lado ruim, né? A gente tem muitas variáveis que implicam na impressão 3D por extrusão. Aqui eu vou destacar algumas variáveis que a gente vai discutir ao longo da apresentação.
A primeira aqui está em relação à velocidade do braço robótico, que pode ser ajustado, em relação à formulação da tinta alimentícia e também da vazão dessa tinta alimentícia no qual você está trabalhando. A plataforma, em algumas impressoras, essa plataforma também se movimenta, portanto, você também tem que ter um ajuste da velocidade dessa plataforma. A gente pode colocar mantas de aquecimento na região onde você condiciona a sua ink food, né? Mas também a plataforma pode ser aquecida ou resfriada. Então, essas duas zonas, tanto a onde você condiciona a sua formulação da tinta alimentícia, quanto a plataforma onde você deposita essa tinta alimentícia, elas podem ser resfriadas ou aquecidas. E a questão do diâmetro do orifício de saída também, que tem um forte efeito no material a ser impresso. A questão da geometria e do preenchimento do material que você vai imprimir também é outra variável a ser considerada, e o pós-processamento. Bom, e aí onde entra o amido nessa história, né, que eu dei aqui para vocês uma breve revisão sobre o uso da impressão 3D para os alimentos. O amido entra, gente, nessas formulações de tintas alimentícias. Ele já tem sido amplamente utilizado na indústria como agente espessante, gelificante. Então, ele é capaz de alterar a reologia dessas tintas, né, melhorando a printabilidade, a capacidade dessas tintas de imprimir. E onde ela pode agir? Essa daqui é a impressora 3D, no qual a gente trabalhou lá na França, tipo extrusão. Vocês podem ver que ela é totalmente aberta, né, mas ela acaba tendo suas vantagens, que a gente conseguia mexer, alterar várias partes dessa impressora. Mas e aí? O amido, ele pode agir dentro desse processo. Posso citar primeiro o tópico aqui, numa ink food, né, numa tinta alimentícia, você pode o amido pode atuar melhorando a estrodabilidade, ou seja, eu não quero aquela tinta que seja tão líquida que comece a gotejar, mas eu também não quero aquela tinta que não seja capaz de ser estudada, né? Então, eu consigo alterar a reologia dessa tinta, tornando ela com um perfil mais adequado de sofrer o processo de extrusão. Outro aspecto é como que essa tinta ela vai se espalhar na superfície. Eu não quero uma tinta que se esparrame, como aqui no primeiro caso, porque quando eu for depositar a segunda linha, ela vai estar instável, não vai suportar o material a ser impresso. Mas eu posso tornar aqui uma tinta com linhas mais definidas, só por alterar a reologia com adição de amido. E aqui também a interação layer by layer, né, camada por camada. Então, você tem que ter uma interação ideal entre essas camadas para que o material se suporte, né, consiga ficar em pé e não desmorone, né. Então, vocês podem ver como o amido, ele pode realmente cooperar na formulação dessa tinta alimentícia. E então, vou só dar uma breve, assim, revisada, né, do que é o amido, para falar para vocês como que ele é interessante, né, para aplicação nessa área. Por definição, o amido é um pó branco, ele vem de diferentes fontes, né, vegetais, como milho, a batata, o trigo. Ele é insolúvel à temperatura ambiente ou água fria. Ele corresponde como uma fonte energética encontrada em vegetais e em algumas algas marinhas. Aqui a gente consegue ver nesse MEV, né, nessa microscopia, a questão das células vegetais com esses granulozinhos aqui roxos, que são os grânulos de amido. Mas todo grânulo de amido é igual? Não, gente, depende muito da fonte vegetal no qual se obtém, né, esse amido. Então, aqui eu trouxe para vocês o milho, a batata doce, o arroz, o trigo, a ervilha e a mandioca, e vocês podem ver que eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, uns ovalados, outros mais quebrados, hexagonais, então, depende muito da fonte, né, desse vegetal, nem todos os grânulos de amido são iguais. E aqui, de forma macro para uma forma micro, se a gente pegar um grânulo de amido, aqui no caso um milho, né, e a gente ampliar, cortar esse grânulo e verificar como é a estrutura dele, ele tem uma estrutura, de certa forma, bem organizada, com a presença de regiões cristalinas e amorfas, né? Então, a gente pode ver o que tem nessas regiões cristalinas e amorfas. A gente tem a presença dos polímeros amilose e amilopectina, que se organizar ali dentro dessa estrutura do grânulo de amido, aqui vocês podem ver esses dois polímeros, aqui só mostrando o que são as estruturas deles,
Os dois são polímeros formados por monômeros de glicose, mas eles têm estruturas diferenciadas. No caso da amilose, são estruturas lineares, formadas por ligações alfa-4. A amilopectina também tem as ligações alfa-4, mas ela tem as ramificações, né, por ligações alfa-1,6. E é isso, gente, essas diferenças nessas estruturas da amilose e amilopectina, que são os polímeros presentes no grão de amido, é que nos dá essa estrutura organizada, né? E com as partes bem, assim, facilmente destacadas. Então, vocês conseguem ver que a estrutura da amilopectina ramificada, ela forma estruturas mais organizadas, que são as lamelas cristalinas. Então, você consegue ver nesses círculos, assim, mais brancos, as estruturas organizadas da amilopectina. E a amilose, que tem essa estrutura linear, que consegue se anovelar, ela preenche as lacunas entre as estruturas organizadas da amilopectina, o que dá essa estrutura bem organizada do amido, né? Ele, na verdade, é um material semicristalino por ter regiões amorfas e regiões cristalinas, mas a gente consegue verificar como elas estão distribuídas nesse grano. E, novamente, eu quero falar para vocês, nem todo amido apresenta o mesmo teor de amilose e amilopectina. Dependendo da fonte vegetal, ele pode ter diferentes proporções de amilose e amilopectina. O trigo, por exemplo, 30% e a mandioca, 16%. Então, não podemos falar, usa um amido. Não, você tem que falar, usa o amido tal. Porque cada amido vai ter um desempenho, né, final na formação, ou para agir como ingrediente, como eu falei, espessante ou gelificante. E aí, qual é a graça do amido, né? Por que ele consegue ser um espessante, um gelificante? O amido é capaz de sofrer um processo de gelatinização, que consiste a gelatinização. O grânulo de amido, ao ter um ambiente, né, com excesso de água, aquecimento, ele atingindo a temperatura que a gente chama de temperatura de gelatinização, sofre ruptura, a amilose lixivia, sai desse grânulo. E a gente tem todos esses polímeros distribuídos de suspensão, né, ali na solução. Aqui, até uma microscopia por aquecimento, dá para a gente ver como a entrada da água nesses grânulos e como eles são capazes de inchar, né, de sofrer esse processo de gelatinização. E como eu falei, no início, esse material, o amido, ele não é solúvel em água, mas conforme vai se aquecendo, ele vai rompendo esses grânulos, lixiviando a amilose, e no final a gente tem a formação desse gel. E ao contrário da gelatinização, o amido pode sofrer a retrogradação, que é o processo inverso, que é, eu baguncei toda a casa, rompi todos os grânulos, e agora, com o resfriamento, com o tempo, o envelhecimento daquele gel, ele começa a se reorganizar novamente. Então, a amilose e a amilopectina, que estavam ali inchadas, distribuídas, lixiviadas, elas voltam a se reorganizar. Ocorre, então, a liberação de água e elas voltam a ter uma reestruturação. O que é interessante, porque quando a gente rompe toda a estrutura, aí a gente, com o tempo e aquecimento, a gente forma essa rede tridimensional, que é o gel, que é o que nos interessa, né? O que é uma mudança drástica ali da reologia inicial para final e que pode tornar esse material com uma maior capacidade de impressão. Aqui, só para mostrar para vocês como é interessante a gente visualizar cada fonte de amido, é que realmente cada fonte ela tem um desempenho diferente na formação do gel. Por exemplo, aqui um amido de milho do tipo dente, ele tem 70% de amilose e formou esse gel com uma estrutura mais rígida, né? Já o amido de mandioca com 25% de amilose aqui nesse estudo, ele já se dispersa mais na superfície, não tem uma firmeza de gel, né? Então, a gente tem que avaliar qual a fonte, qual o potencial de cada amido na capacidade de gelificar, de espessar, né, o material fino. E aí, vem no que a gente vem trabalhando mas esses amidos nativos, eles têm essa capacidade espessante, gelificante? Alguns apresentam já um potencial alto de atuar como esses ingredientes, mas alguns amidos nativos ainda deixam a desejar. Então, a gente consegue sim melhorar essa propriedade do amido, fazendo modificações e criando o que a gente chama de amidos funcionais, ou amidos modificados. E no nosso caso, a gente queria funcionalizar os amidos nativos para tornar eles com maior capacidade de agir, melhorando a printabilidade de algumas formulações de tintas, né?
A gente trabalhou com amido de mandioca e amido de trigo, principalmente porque a gente estava pensando num projeto Brasil e França, então mandioca para a gente, lá é mais explorado o trigo, e a gente buscou fazer modificações usando o que a gente chama de Green Technology. São metodologias, né, métodos verdes, porque na indústria já tem sido muito feito os amidos modificados através de métodos químicos, com utilização de reagentes químicos, ácidos, bases, né? E a gente não queria trabalhar com uma tecnologia que resultasse em resíduos, tanto para, presentes, né, que tem traços residuais ali no grão de amido, e a gente estava pensando, não, vai ser utilizado para alimentação, e também para não provocar resíduos para a natureza. Então, a gente trabalhou com 3 tecnologias emergentes, que é o ozônio, através de ozônio em suspensões de amido, através de aquecimento a seco, em que a gente simplesmente trabalhou com a aplicação de altas temperaturas por um longo período, né, de tempo, e o campo elétrico pulsado. Com o uso dessas 3 tecnologias, né, que a gente avaliou para essas diferentes fontes, a gente obteve amidos modificados, e como a gente verificou que eles modificaram, né, a gente notou que as modificações causaram despolimerização. Aqui nesse esquema a gente consegue ver que a gente tem as estruturas de amilose e amilopectina, então, aqui esquematizado com o ozônio, a gente viu que o ozônio conseguiu atuar como agente oxidante e rompeu essas ligações glicosídicas, reduzindo as moléculas de amilose ou até reduzindo as ramificações das moléculas de amilopectina, e também puderam promover oxidação. Então, as terminações que a gente tinha a presença de hidroxilas, os grupos funcionais se tornaram carbonilas e carboxilas. E isso tudo, essas modificações causadas na estrutura do amido, conseguiram, sim, afetar na firmeza do gel e nas suas propriedades geológicas. Aqui eu trouxe algumas fotos que a gente consegue visualizar essas modificações. Então, aqui, ó, o amido de mandioca nativo, quando tratado por ozônio, se tornou um gel que conseguia uma estrutura mais firme e com aquecimento, uma estrutura mais firme ainda, né? E também, olha como ele afetou na printabilidade. Então, aqui a gente tem o amido nativo, ele se espalhando, né, na superfície, sendo um material totalmente instável para impressão 3D, e quando eu tratei com ozônio e aquecimento a seco, esses amidos nativos de mandioca, eles se tornaram com uma capacidade de formar linhas mais bem definidas, não se espalhando, né, mais estável para deposição da segunda linha. E esses amidos, então, funcionais que a gente trabalhou, a gente conseguiu publicar 2 artigos. Eu trago aqui a questão do amido de mandioca, em que a gente explorou o ozônio, o aquecimento a seco. Usando esses géis, a gente não trabalhou aqui com estruturas complexas, então foram géis mais avaliando só o ingrediente amido, então a gente não teve adição de outros compostos, né, mas só para ver como que ele poderia atuar. E avaliando na questão da impressão 3D, a gente fez a impressão no formato de estrelas pela presença mais de vários ângulos ali, né? Então, a gente conseguia ver se houve melhor resolução em relação à geometria que a gente estava enviando para a impressora 3D, né? E a gente consegue ver que realmente com ozônio e aquecimento a seco, a gente tem estrelas bem mais definidas do que com amido nativo. Aqui, foi um estudo também que a gente conseguiu publicar, mas agora com amido de trigo. A gente fez o mesmo processo de aquecimento a seco, feito para o mandioca, e aqui a gente pode ver que o amido de trigo, ele já tem uma sustentação melhor do que o amido de mandioca. Lembra que eu falei que diferentes fontes podem ter diferentes desempenhos? Então, o amido de trigo, ele já tem um desempenho até legal, né? Só que com o aquecimento a seco, a gente conseguiu melhorar a resolução, a definição dessas linhas. E aqui, gente, o que foi interessante é o efeito que a gente chama de cinérese, né? Vocês estão vendo essa aguinha que está sendo liberado aqui pelo gel? Isso é o efeito de cinérese, vai ocorrendo a retrogradação. Lembra que eu falei para vocês que vai tendo a liberação de água por uma reorganização da estrutura do gel? Aqui, a gente não deseja que ocorra essa cinérese, porque vai aumentando a dispersão dessas linhas e elas não vão sendo autossustentáveis. Então, o aquecimento a seco, ele proporcionou um material que sofre menos cinérese, o que foi muito interessante, então, que a gente conseguiu ver com esse tratamento, que a gente estava formando um amido
melhor para ser aplicado à impressão 3D. Aqui foi o trabalho que a gente fez na Itália, com um grupo da Unisa, né, da Itália, da Universidade de Salerno, que a gente fez a avaliação tanto para o amido de mandioca, e a mandioca aqui, e o trigo. A gente pode ver que para o trigo teve melhora também em questão da cinérese e melhora na resolução, mas para a mandioca a gente já não viu grandes diferenças com a aplicação do pulso elétrico, né, o campo elétrico pulsado. E o que foi interessante, não basta a gente falar assim, olha, usa PEF que com certeza vai melhorar seu amido, mas espera aí, qual amido que é? Qual a fonte? Então, dependendo da fonte vegetal, de como esse amido vem, como está a sua estrutura, ele vai responder diferentemente ao mesmo processo. Então, foi interessante para a gente ver, comparando esses dois amidos e como cada um respondeu a essa técnica PEF utilizada. E aqui eu trago alguns trabalhos que a gente encontra na literatura, já explorando a impressão 3D na área de alimentos, aqui avaliando geometria, a capacidade de usar um gel de amido de batata com diferentes geometrias, e vocês podem ver como que, sim, é possível imprimir geometrias bem complexas, né, a lagartixa, o floco de neve, pirâmide, com esse mesmo ingrediente, né, à base de gel de amido de batata. Aqui um outro trabalho em que avalia o preenchimento, que é bem interessante, porque quando você está utilizando a impressão 3D, você pode deixar ela mais oca, mais preenchida, ou com diferentes tipos de geometrias internas. Isso vai influenciar principalmente na área de alimentos, na textura desse material final. Então, aqui eles fizeram com 70% de preenchimento, 40% e 10% de preenchimento, e com geometrias diferenciadas internas, né? Então, vocês podem ver que sim, foi possível imprimir utilizando aqui a purê de batata. E, no final, eles avaliaram a questão de firmeza, né? Dureza desse material, ou seja, propriedades de textura, e consegue ver realmente que, ao diferenciar o tipo de preenchimento, é possível ver diferença na questão de firmeza desse material, né, na porosidade desse material. E aqui é até interessante que eles pegaram esse purê de batata e colocaram em moldes cilíndricos e fizeram a impressão com 100% de preenchimento. E mesmo assim notou uma diferença de textura. Então, o ato de imprimir realmente vai ampliar a texturização do material final que você vai ter. Aqui é um estudo bem legal que eles fizeram, que é, tipo, realmente avaliando, né, como que é esse preenchimento em porcentagem, em geometria. Depois que eles imprimiram, eles assaram essas massas, e eles verificaram um estudo que eu achei bem interessante, sobre a questão de, conforme você mastiga por mais tempo, a resposta, né, de saciedade é maior. Então, eles fizeram diferentes preenchimentos nessas massas e fizeram uma avaliação de questão de análise sensorial. Então, por exemplo, para o mesmo material, todos com 100 calorias, mas diferenciando como que era esse preenchimento, eles avaliaram que variou de 26 segundos para mastigar até sumir todo o alimento, e aqui 45 segundos para sumir todo o alimento. Então, é bem interessante que comendo um material com a mesma caloria, aqui você consegue ter uma maior saciedade, o que te leva a comer, tipo, menos bolachinhas do que nesse caso. Então, olha o poder da texturização do material na reação final do consumidor, né? Aqui, em relação à geometria interna também, como eu falei, da questão de textura e autossustentação, a gente pode ver aqui um exemplo com chocolate, que não é com amido, mas vocês podem ver que, como está a geometria interna aqui, a questão da mastigação vai te deixar um material mais firme, como um material mais fácil de ser deglutido, né, assim, mastigado. E aqui, em relação a essas linhas, né, a questão da autossustentação. Então, você pode ver que esse material com linhas iguais sendo depositados não se autossustentou, mas essa distribuição de linhas permitiu que o material se autossustentasse melhor. Então, vocês conseguem ver como a gente tem
N parâmetros para poder brincar ali na impressão 3D. Aqui, em questão da composição da tinta em relação à concentração de amido, são géis de amido de batata adicionados de suco de limão. Então, vocês podem ver que conforme eu aumentei o teor de amido, eu tive diferentes materiais finais sendo impressos. Aqui, no caso, com 15%, foi aquele que mais correspondeu à figura geométrica que você enviou para impressão. Aqui é um outro estudo em que eles avaliaram tanto a composição da tinta, aqui também com amido de batata. Então, você consegue ver que com 15% também teve a melhor resolução em relação ao material original que você enviou para impressão. E eles aqueceram também a seringa, para ver como o efeito ali da temperatura, na reologia da sua ink food, ela poderia atuar na impressão 3D. Então, eles utilizaram os 15%, formulações com 15%, e aqueceram a seringa. Então, você pode ver que a 65 graus Celsius obteve um material com melhor resolução final. Bom, e aqui a velocidade do braço robótico no qual você está imprimindo. Esses são géis de amido de milho, em que se avaliou de 20 a 32 milímetros por segundo. Então, você consegue ver que uma velocidade mais baixa teve um acúmulo de material, até que uma velocidade mais alta a gente conseguiu uma boa resolução do material a ser impresso. Aqui um outro ajuste, que é em relação ao diâmetro do orifício de saída, né, aqui no caso da sua seringa. Então, eles avaliaram para esse também amido de batata, com adição de suco de limão, diâmetros de meio, 1 e 2 milímetros. Então, para a questão de sustentação, as linhas grossas, não mantiveram esse material com uma boa sustentação, e as linhas mais finas conseguiram um material que se autossustentava melhor. Aqui nós temos a variação da vazão, né, dessa tinta, variando de 28 até 20 milímetros cúbicos por segundo. A gente pode ver que uma vazão maior tem uma deposição exagerada, né, dessa tinta alimentícia, formando zonas de aglomeração. E uma vazão menor, a gente tem linhas não definidas, né, descontínuas. Então, a vazão média que trabalhada conseguiu permitir linhas bem definidas e, com isso, né, uma melhor sustentação final do material. Aqui é questão de pós-processamento. Foram feitos géis de amido e géis de amidos adicionados de nanofibras. Após impressão, eles fizeram aquecimento como pós-processamento e uma liofilização. Então, vocês podem ver como o pós-processamento afeta muito na característica final desse seu material, né? Então, sim, deve ser considerado como uma parte essencial da construção do seu material por impressão 3D. Bom, e aqui, só para mostrar que, além do uso do amido para a área de alimentação, também tem sido empregado para a área de tecidos ósseos e para pílulas medicinais, cápsulas medicinais. Então, tem sido explorado o amido em outros setores, né? Que eu trago como exemplo na área medicinal, de implantação do uso de amido para regularizar as propriedades reológicas dessas tintas a serem processadas. Bom, e aqui, só para dar uma finalizada em relação aos trabalhos atuais, a gente tem ouvido falar sobre a impressão 4D. E o que é a impressão 4D? Então, a gente tem uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, que a gente está falando até agora, e o que seria a quarta dimensão? Seria essa estrutura tridimensional, ela realizar alguma resposta diante a algum estímulo. Então, a gente pode chamar que eles são materiais inteligentes, eles dão alguma resposta, eles agem com algum movimento, alguma alteração de sua característica, ao serem estimulados por algum fator externo ou devido ao tempo. Então, o que eu posso falar desses materiais? A gente tem aqui exemplos desses géis de amido, né, em que foram elaborados, aqui no caso, com o uso de antocianina, e que a gente vê que a antocianina, ela tem uma alteração, né, de cor em pH, mas aqui a gente conseguiu ver uma alteração de cor com o tempo. Por que é interessante isso para o material? Por exemplo, você pode ver o quão fresco é aquele seu biscoito, ou aquela sua bala. Então, acabou de ser feita uma coloração bem clarinha. Passou um dia, já tem uma coloração escura. Então, ela consegue responder para o consumidor
quão fresco é aquele alimento que você processou, né? Aqui, um outro exemplo é em relação ao tempo e a questão de como ele responde à umidade. Então, eles fizeram esses materiais também de amido, em que, ao serem colocados em ambientes bem úmidos, né, eles sofrem alguma resposta, que no caso são respostas referentes a movimentos. Então, realmente são materiais 4D, porque eles têm estruturas tridimensionais e também correspondem, tipo, a algum efeito externo, né? Eles respondem a algum efeito externo. No caso aqui, a umidade. Bom, e agora, como conclusão e futuras perspectivas, eu queria só falar dos desafios que a gente enfrenta. O primeiro que eu discuti até agora com vocês é a questão da alta printabilidade. A gente tem muito desafio ainda para enfrentar para melhorar a printabilidade. Cada ingrediente novo são novos parâmetros. Então, sim, a gente ainda tem muito uma caminhada longa para melhorar a printabilidade no lado que eu trabalho de alimentos. E lembrar que a tecnologia que a gente vem utilizando para impressão 3D de alimentos, utiliza softwares da tecnologia mais famosa, né, de impressão 3D, que são as tecnologias de FDM, ou seja, fusão dos filamentos plásticos. Então, a gente não tem uma tecnologia apropriada para a área de alimentos. A gente pegou uma tecnologia já muito utilizada com os fios, os filamentos, e está tentando adaptar para esse setor de pastas, né, de géis que a gente vem trabalhando. Então, realmente, é um outro desafio. Outra coisa é tentar associar que o uso de impressão 3D não significa que é um alimento artificial. Você está utilizando produtos ali naturais, o amido, ou a questão de pastas de vegetais, então tentar tirar essa ideia de que a alimentação produzida por impressão 3D vai te trazer um produto artificial que pode te causar danos à saúde. É um outro desafio que a gente vem enfrentando. E a questão de escalabilidade. Gente, a impressão 3D não é para você implantar lá em indústrias e começar a produzir loucamente em larga escala. A ideia principal da impressão 3D é você conseguir produtos personalizados. Então, já tem sido até estudado como que a gente, então, pode trabalhar com aumento de escala para o uso de impressão 3D. As empresas têm investido fortemente em construção de impressoras 3D para o consumidor comprar. A Barilla, por exemplo, ela tem, que é uma empresa bem conhecida de pasta, né? Ela tem desenvolvido impressoras para serem vendidas aos consumidores, e no caso, onde ela entraria? Com a questão dos cartuchos, com essas tintas alimentícias. Então, você iria ao supermercado, compraria esses cartuchos com diferentes sabores, texturas, e poderia imprimir o seu próprio alimento em casa. E aqui a gente viu que o amido, realmente, ele tem sido amplamente aplicado na impressão 3D, ele pode atuar na printabilidade, na reologia, ele é interessante por ser biodegradável, biocompatível, pode melhorar propriedades mecânicas, no nosso caso aqui de textura, e nisso faz ele ser tão amplo, sendo aplicado tanto em indústrias alimentícias, para a área medicinal, e entre outros. Mas o mercado tem um grande desafio também, que é como que eu vou entrar com a questão da impressão 3D. Eu falei para vocês aqui sobre a questão da venda da própria impressora aos consumidores, mas um plano de negócios que tem sido discutido gente, é interessante para a sua empresa por causar personalização. Por exemplo, para a impressão de logos, ou para a impressão de estruturas tão complexas que outras empresas não conseguiriam desenvolver em larga escala. E também até eles têm discutido sobre a questão do chamado upcycling, que é a questão de você pegar alimentos que não iriam ser consumidos ou têm uma aceitação bem baixa, como, por exemplo, não estou discriminando os vegetais, mas pastas de alguns vegetais em que não tem tanto interesse. Então, você está trazendo aqueles materiais que são rejeitados para uma aplicação, né, um maior valor agregado, uma maior aceitação da sociedade em si. E até também tem se debatido o uso da impressão 3D para realmente a questão de sustentabilidade e também de redução de desperdício, né? Então, você conseguiria produzir um material
com menor quantidade, né, bem específico para aquela única refeição. E aqui eu trouxe algumas empresas que já vêm comercializando e utilizando a impressão 3D. Essa Blue Rhapsody, ela faz a impressão 3D mais da área de massas, e aqui você vê que você consegue comprar, por exemplo, 12 peças, 26 euros mais ou menos. Essa daqui no formato de uma conchinha, 32 euros, 12 peças. No formato aqui de camarão, você tem 12 peças. Então, por 34 euros. Então, é um preço bem salgado para a gente ainda. Mas essa empresa, ela tem ganhado bastante destaque na Europa, vendendo esses materiais com estrutura bem complexa e é bem interessante, né? Agrada muito o público. Aqui tem a Redefine Meat, que é uma empresa que trabalha com carnes plant-based, que tem estado bem alta, e ela tem usado, sim, a impressão 3D como sua aliada para imitar a textura da carne. Então, vocês podem ver, essas são carnes impressas, e como elas aparentam muito as carnes, né, provenientes vindas de animais. E aqui, gente, é uma feira que tem viajado o mundo inteiro, ela já esteve em São Paulo, ela visita, né, grandes capitais chamadas Food Inc., essa feira, em que envolve vários chefes renomados do mundo, e que eles trabalham mostrando, né, o que eles conseguem imprimir. Então, você pode ir comer, trocar ideia com os chefes de cozinha. Então, eles utilizam a impressora 3D para produzir os seus grandes pratos. Então, é uma feira itinerante bem interessante que tem viajado para o mundo, né? E é isso que eu queria passar para vocês. Deixo uma mensagem aí, o que vocês gostariam de imprimir, né? Caso tivesse uma impressora 3D em casa. Eu deixo aqui meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. A gente tem o Instagram do nosso grupo, G2P, eu deixei aqui para vocês o QR Code, caso vocês queiram, escaneiem a gente, ou procurem a gente no Instagram por G2P, que é o nosso grupo de estudos em engenharia de processo. Agradeço muito o convite, pessoal, muito, muito obrigada, é um prazer estar falando dessa tecnologia com vocês. Obrigada, Bianca. Só tenho que te falar parabéns e que orgulho, né, de saber que, né, para mim você é o exemplo de uma pós-graduação, né, de sucesso. Você terminou sua pós-graduação no Brasil, saiu do país com a sua experiência, né, aqui adquirida, ganhou experiência fora do Brasil e está voltando para fazer uso, né, dessa tecnologia que você aprendeu lá fora para compartilhar conosco, né. Então, tudo que o nosso governo investiu em você, com certeza, né, você está trazendo de volta, e que o seu exemplo fique para os alunos, né, pessoal, adicionem para os grupos onde vocês forem e, né, recebam dos grupos, né, que vocês, por onde vocês passarem. Me chamou a atenção em um dos artigos da Bianca, que ela é a primeira autora, né, e ela tem na frente o nome dela A, B, C, D, E, né, que está relacionado com todos aqueles grupos de autores, né. Então, seu trabalho, né, de passar por diferentes grupos, né, seja no Brasil, seja no exterior, e voltar, e não ficar na sua zona de conforto, né, o projeto que a gente submeteu com a Bianca, de jovem pesquisador, está relacionado com impressão 3D, mas para a área biomédica, né, ela sai da área de alimentos, e, né, e sair da zona de conforto é desafiador, e parabéns, né, só tenho orgulho, realmente, de estar aqui hoje, eu tenho orgulho de estar assistindo o seu seminário. Obrigada, Ana, fico muito feliz. Eu falo assim que eu dou graças a Deus, porque eu sempre trabalhei com pesquisas que eu fui muito apaixonada, assim, com a Adélia, eu lembro que eu falava da cúrcuma para todo mundo. Então, assim, eu fico feliz de trabalhar com coisas que eu realmente acredito, gosto, e assim, o que eu deixo de lição para todo mundo, gente, é que eu sempre fui muito medrosa, sabe? Então, quando eu cheguei para trabalhar com a Adélia, eu fui a primeira aluna dela, e ela me lançou alguns desafios que eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, mas eu nunca contei que eu não ia dar conta. Então, você guarda aquele receio ali para você e fala, não. E eu fui para São Paulo e a Carmen Tadini, uma confiança gigante, Bianca, tá aí, extrusora, faz o que você quiser. Faz o curso. Eu falei, gente, ela é louca, ela não me conhece.
Então, assim, é engraçado como a vida me põe cada desafio, sabe? Mesmo com muito medo, a gente tem que agarrar as oportunidades que as pessoas nos dão. E, assim, eu falo que eu agradeço muito toda a minha vida por ter vocês comigo. Você, Ana, Adélia, Carmen, Pedro. Gente, não tem preço de ter, assim, essa base de vocês, essa ajuda e o apoio, né? A gente não tá sozinho, não tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bianca, acho que você já conhece a Lúcia e a Rogéria, né, foram suas professoras. O Carlos, ele também está na coordenação dos seminários esse semestre, ele é o docente mais recém-contratado do departamento, ele também foi aluno do nosso departamento, né, então mais um motivo de orgulho para a gente. E o Juliano também, não sei se ele está aqui, a câmera está fechada, mas eu não sei se você conhece o Juliano, ele já era professor quando você era pós-graduanda, ele é docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, mas ele orienta, né, ele é químico orgânico e orienta no programa de pós-graduação em Química, também compartilha com a gente a coordenação dos seminários, tá bom? Só para te apresentar todos os colegas. Bom, prazer, pessoal, Carla. E abro, então, para as perguntas. De novo, já vou falar para os alunos, né, nesse tema interessantíssimo, né, façam perguntas. Eu vou passar primeiro para o Cristiano, que a gente tem pergunta de alunos, tá? E depois, ao invés de eu ver a lista aqui, eu levantei a mão também. Então, Cristiano, na minha ordem aqui, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde. Olá. Mandar um oi para os professores, especial para a Rogéria, a professora Rogéria, minha amiga, tudo bom? Quanto tempo? Bom, eu fiquei com algumas curiosidades. A primeira foi do ponto de vista de viabilidade comercial. Assim, eu queria saber a questão do custo dessa tinta alimentícia, né? Então, você tem um amido ali especial que está sendo preparado para isso. A primeira coisa que eu pensei é as impressoras 3D é uma impressora específica para a questão de tinta alimentícia ou podemos usar qualquer tipo de impressora? E qual seria esse custo comparando, pegar um exemplo convencional nosso aqui, se eu quisesse imprimir pão de queijo em casa, um amido específico para essa impressora, né? É muito diferente, teria ideia? Bom, em relação a ter qualquer impressora, por exemplo, aqui em casa, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho uma impressora FDM, que é de filamento, né? Então, realmente, não é qualquer impressora. A impressora de filamento, então, ela vai puxando, né, o filamento e fundindo. No nosso caso, teria que ser uma impressora específica do tipo extrusão. Então, seria, no caso, com a presença de uma seringa. Então, a ideia de comercialização é você vender cartuchos que você pode colocar nessas seringas e ter o processamento. Em relação a custo, eu vou dar exemplo da que eu usava, a gente pagou em torno de 600 euros. A Barilla, ela já vem desenvolvendo impressoras para serem comercializadas, e quando eu tive contato com o pessoal da Barilla, eles estavam falando, no caso de 1.500, 2.000 dólares, o que é um preço bem salgado, mas eu acho que está vindo mais questão de ser uma técnica emergente. Eu acho que, eu brinco que é tipo micro-ondas, no começo era um artigo super de luxo e hoje está na casa de todo mundo, né? Então, eu acho que tem tudo para ser popularizado. Mas em custo dessa tinta, o que eu vejo é que a questão da criação de pastas acaba até, assim, otimizando a questão de transporte desses alimentos, né? Então, vamos supor, para o caso do macarrão, o volume que você gasta para transportar o macarrão ali pronto, do tipo parafuso, por exemplo. Então, imagina você enviar as pastas, né, ter lá no supermercado, do lado do seu Danone, ali, as pastinhas ali, refrigeradas, você levar isso para casa e poder imprimir o seu macarrão nos formatos que você quer. Então, assim, eu acho que ainda é uma tecnologia, assim, muito gourmetizadora, né, assim falando, não tá para todo mundo, mas eu acho que ela tem muito para ter um futuro, e principalmente um lado que me despertou muito interesse, foi um lado de revolução digital. Eles têm falado da aplicação, por exemplo, da impressão 3D vinculada à situação de saúde, por exemplo, de um cara no exército, de uma pessoa lá
no hospital. Então, você fala assim, essa pessoa, ela precisa de nutriente tal, ela não está conseguindo deglutir. Você manda todos esses dados para sua impressora e produz a refeição específica para aquele paciente, para aquela pessoa ali, astronauta, sabe? Então, você consegue produzir alimentos bem personalizados. Então, até tem sido falado que a impressão 3D, ela vem muito ajudar nessa questão de revolução digital, de você linkar os produtos bem personalizados em questão nutricional, textura para indivíduos. E uma aplicação que eu acho muito legal é realmente em hospitais, né? E aí linka para uma segunda pergunta que eu teria, que era, você falou lá no início sobre a questão da complexidade, da impressão, ok, de diferentes formas. Você mostrou no seu estudo, né, com diferentes tratamentos, como que isso altera a textura e propicia interfere na qualidade do produto final, da impressão, né? E aí eu fiquei com duas dúvidas, que era a primeira com relação a, você mostrou exemplos ali que você imprimiu coraçõezinhos e estrelinhas. Se fosse fazer uma vez que você sabe que um dado tratamento, por exemplo, o aquecimento seco, né, foi o que você teve o melhor resultado, para fazer formas mais complexas, aquilo se mantém ou você teria que novamente estar estudando se isso vai interferir? E complementando essa questão de nutrientes, eu vi que há um interesse de mimetizar as formas, a cor, a textura. Como que fica? Você também mencionou, né, que basicamente o que se tem são trabalhos usando muito carboidratos, né, açúcar, amido. Como que é a questão de enriquecer isso com outros nutrientes? Você mencionou agora que é o caso de militares, né, se eu precisar dar uma adição de vitaminas, minerais, quanto isso impacta na estabilidade, no produto final, né? Então, Cristiano, até eu conversei com uma mulher de um jornal, ela falou assim, você pode imprimir para mim e me dar para eu comer? Eu falei assim, calma, a gente está engatinhando. É que, assim, os estudos que a gente vem apresentando são estudos bem iniciais. E a ideia que a gente tem falado para as pessoas é que a gente está produzindo um ingrediente, ou seja, um material que vai ser adicionado a outros, entendeu? Para ele regularizar a questão de reologia. Então, a gente só quer ver se ele realmente, numa estrutura nada complexa, então é água e amido, a gente quis verificar como que ele poderia atuar em relação à reologia e à aplicabilidade final. Eu trouxe aqui as fotos mesmo, porque eu acho que é mais fácil de serem visualizadas, mas a gente faz toda uma avaliação de como fica a distribuição do tamanho molecular, como quantificando as carbonilas, carboxilas, para a gente ver realmente como essa estrutura final fica do amido ali, do gel de amido. Mas claro que uma das coisas que a gente fala é que quando a gente vai partir para ingredientes, formulações mais complexas, a gente vai ter, sim, cada um operando diferentemente ali para uma estrutura final. Sobre isso, a gente realmente precisa avaliar mais estruturas complexas, mas a gente já conseguiu ver que o amido, sim, ele teve uma melhoria, né? Mesmo olhando ali, averiguando, até a gente tem um outro estudo, até que a gente teve uma patente recente, que foi bem legal, a gente pegou esse amido modificado e colocou em condições ácidas, que geralmente esses alimentos, o ketchup, por exemplo, ele vem, né, com um conservante ali ácido, então a gente colocou não em água só, a gente colocou numa solução com mais acidez, e ele conseguiu manter essa estrutura rígida, o amido modificado. Então, olha aí, a gente vai avaliando aos poucos a complexidade de outros meios, e nesse caso, assim, dos que a gente vem avaliando, ele tem se mantido melhor. Agora, em relação a... Você perguntou também sobre... Aditivos. Então, a gente uma aluna do professor Pedro está começando com a questão de alimentos nutracêuticos, né? Então, avaliando como que eu vou adicionando aquilo, se vai realmente afetando muito na capacidade de printar com esses amidos modificados. Mas a gente acredita que não tem uma grande alteração, principalmente porque o teor desses nutracêuticos que a gente está adicionando é um teor muito baixo relativo à quantidade de amido. Então, assim, a gente já fez alguns testes e verificou que não tem grandes alterações, né? E o que mais que você me perguntou?
Não, acho que era isso, se, Era isso. sobre essa possibilidade de adicionar, né, nutrientes. Não, sim, eu falava, gente, mas isso daí não dá para comer, né? Não tem nenhum salzinho, né? Assim, não tem sabor, não tem nada. Ah, sobre as formas que você falou sobre a complexidade. Eu comecei com as estrelinhas, depois eu fui para corações, assim, fui modificando, depois eu fui fazendo impressão com cilindros, e eu fui verificando que a questão de melhoria de printabilidade foi visível em todas essas geometrias. Mas, Bianca, eu posso falar que é em todas? Não sei. Das que eu avaliei, continuou tendo esse perfil de melhoria de printabilidade para os amidos modificados. Legal, bacana. Obrigado. Obrigada a você. Ô, Bi, tem uma pergunta aqui no chat, é do Guilherme José Aguilar, ele te deu parabéns, e ele pergunta, você saberia me informar se na composição das tintas utiliza-se apenas água ou também outro tipo de solvente comestível? O solvente da tinta influencia na estrutura final do produto? Bom, a gente utilizou só água para a produção, mas eu tenho visto estudos utilizando leite, né? Então, tem as proteínas ali agindo também. E, realmente, elas influenciam na estrutura final e tem tido uma melhoria de printabilidade pela presença das proteínas, né, do leite. O estudo que eu também comentei com vocês é que a gente não fez só em água, a gente também fez um ambiente com pH 3, 4, né, que tem sido utilizado alguns aditivos, né, em alimentos, né, para conservação. E então a gente verificou que manteve a estrutura mais rígida, a questão dos géis mais firmes, com amido modificado. Já com amido nativo, em condições ácidas, a gente notou que ele perde completamente a firmeza. Então, você rompe essa estrutura. E com o amido modificado, a gente conseguiu manter essa estrutura, o que foi uma resposta muito legal, né? Que a gente conseguiu até essa patente. Muito bom. Legal, bem, obrigada. O João Bonaldo quer perguntar? Olá, estão me ouvindo? Olá. Sim, João, pode falar. Parabéns. Isso é um pouco assustador para mim, imprimir comida, mas é muito bom saber que existe vida depois do doutorado. A gente já fica um pouco mais feliz. Ô, Bianca, o que eu tenho de conhecimento de impressão é de filamentos mesmo, impressor, e modelagem também. A minha dúvida é, qual que é a temperatura que você usa para fazer essa impressão? Imagino que não seja com PLA 250, senão seu amido vai embora. Não. Sim, vai sair pretinho no final. Não, a gente trabalhou com a temperatura ambiente, porque eu só queria avaliar a questão da capacidade de imprimir desse gel. Então, eu trabalhei a temperatura ambiente. A temperatura ambiente lá era em torno de 15 graus, assim, né? A gente não pode falar temperatura ambiente sem destacar o local, né? Mas a gente também trabalhou, porque, assim, foi bem interessante, porque, assim, eu vou trabalhar com gel de amido pronto, mas e se eu quiser trabalhar com um grânulo de amido adicional, né? Então, o que a gente fez? A gente fez géis de amido, adicionou grânulos de amido nesse gel e avaliou temperaturas. Ali, no caso, a gente usou 70 graus Celsius, para ver se ele conseguia gelatinizar durante o processo de impressão. Então, a gente colocou uma manta térmica ali e fez tanto o aquecimento no compartimento da seringa, quanto na alturinha da agulha. Então, a gente utilizou, na verdade, 50 graus Celsius, e aqui embaixo a gente deixou a 100 graus Celsius. Foi 50, 100. Para ela fazer todo o caminho e poder esse grânulo sofrer gelatinização durante o processo. Por que eu não coloquei só água e amido? Porque o amido, ele pega e precipita, né? Então, a ideia foi, vamos fazer o gel, fazer mistura com esse grânulo e testar se ele consegue gelatinizar durante o processo. Então, ele sai ali do compartimento a 50 graus Celsius, ou seja, ele não gelatinizou, está abaixo da temperatura de gelatinização, e ao percorrer a agulha, que é ali o nose que a gente fala, ele consegue gelatinizar durante essa passagem, né, essa alturinha. E aí a gente utilizou 100 graus Celsius. No final, a gente viu que realmente obteve a gelatinização durante o processo de impressão e houve melhoria também da impressão 3D, fazendo o amido sendo utilizado dessa forma. E aí até foi outro ramo de estudo que
Gente, eu muito feliz de estar na França, mas que a gente teve um depósito de patente em relação ao aquecimento, sabe? E saiu recentemente esse estudo, que foi sobre fazer a gelatinização durante o processo. Então, nada de 200 e tanto, era 50 e 100 graus Celsius. Então, você também não acontece aquele problema que você tem com PLA, de, por exemplo, variação de temperatura craquelar, ou... Não teve, porque a gente estava trabalhando com temperaturas, assim, mais baixas, não estamos sofrendo degradação do amido, né? Mas eu acredito que acima, assim, se percorresse por um tamanho de agulha, talvez com um tempo de residência muito longo, poderia acontecer dele se degradar, né? Então, a gente não trabalhou nesse caso, no processo de degradação do amido. Tá, e na parte de modelagem, você tem algum cuidado especial que precisa ter para modelagem de comida? Porque, por exemplo, quando a gente vai imprimir o ABS ou o PLA, às vezes a gente põe aqueles suportezinhos que depois a gente arranca e tudo mais. Tem algum cuidado especial na modelagem? Não tivemos que fazer. A gente utilizava uma bandeja, realmente era um vidro. Não tive que colocar nenhum suporte, nem nada. Não aqueci essa bandeja, nem a resfriei. Então, não teve nenhuma necessidade, assim, de algum cuidado. Tá certo. A propriedade química do gel, então, antes de você desenhar, digamos assim, e antes e depois é a mesma? Sim, assim, a propriedade do gel, ele continuou, assim, o gel era firme dentro da seringa e quando eu imprimi, ele continuou firme. Beleza. Muito obrigado. O Felipe Lemes quer fazer pergunta? Então, eu vou passar para a professora, na minha lista aqui, na minha ordem, a professora Lúcia. Acho que o áudio. Eu lembro que eu fiquei bastante surpreendida positivamente com sua apresentação no seu doutorado, né, no ciclo de estudos. Obrigada. E continuo assim, parabenizando você pela apresentação. Assim, a questão de custo já foi levantada, né, que era uma curiosidade minha, mas eu ainda não entendi muito bem a questão da estabilidade, porque você corta uma batata, depois de 2 horas ela está preta, né? Então, assim, se você está pensando na comercialização, que você vai na prateleira do supermercado, né, para comprar essa tinta esquisita, né? Eu também achei. Para comprar essa tinta, aí, assim, você tem que ter muito conservante. Que tipo de conservante será esse? Só baixando o pH é suficiente? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? E principalmente, assim, se você, assim, até, por exemplo, se você produz isso em casa, você vai comer nas próximas horas, né? Minutos e horas. Agora, como você mostrou daqueles produtos, aquela conchinha, aquela lagosta e tal, isso aí vai ficar no supermercado por semanas, meses, né? Então, assim, como é que fica a questão da estabilidade dessa substância tão biodegradável e oxidável? Eu vou contar por experiência, assim, que a gente produzia os géis num dia, e no dia seguinte a gente deixava eles armazenados em refrigeração, e no dia seguinte a gente imprimia. Em relação à estabilidade dele, não vi escurecimento, ele se mantinha igual. O que poderia acontecer é a questão da retrogradação e dele ter uma liberação de água, né? Então, quando você vertia a seringa, podia escorrer água, principalmente no amido de trigo, que ele sofre um efeito de cineres bem visível, então eu conseguia verter e aí caía aquele pingo d'água. Isso é completamente indesejável para uma impressão 3D. Em relação ao uso de conservantes, a gente vê tantos conservantes sendo utilizados já na área de alimentação, né? O ácido cítrico. Então, a gente verificou que ele, sim, estava atuando nos nossos géis, mantendo conservados, né? Do que a gente vem avaliando, sem alteração de cor. Mas aí vem a questão do Cristiano. Se eu colocar outros compostos, né? Então, isso realmente teria que ser avaliado, por questão de escurecimento, de sofrer oxidação.
Sim, eu acho que é um desafio bem grande criar essas formulações para serem vendidas, né? Mas assim como a gente tem as pastinhas de bebês aí sendo vendidas nos potinhos, seria praticamente igual, se a gente for pensar, né? Que já existe isso no mercado. A diferença que a gente fala é que você já colocaria que aquilo ali seria para utilizar numa impressora 3D, então ela já estaria adaptada para esse uso. Quando eu imprimi os materiais de amido, tem a questão da estabilidade mesmo, porque eu imprimia, ali era um gel, eu deixava ali, tipo, de um dia para o outro, já secava completamente, ficava super duro. Então, realmente é um alimento de rápido consumo, você imprimiu e consumiu. Essa empresa Blue Rhapsody, ela trabalha com encomendas, então você fala, eu quero tantas 12 peças de lagosta, então ela imprime e te entrega. Então, não é uma coisa que fica ali no mercado, os alimentos impressos, e você compra, né? Então, você trabalha por esquema de encomendas. Agora, vem a questão, por exemplo, da Barilla. Ela tem feito impressões de materiais, assim, de pastas de macarrão bem complexos, né? Com estruturas que eles não colocam no seu processamento em larga escala. Então, assim, você poderia produzir escrever na embalagem, né, macarrão impresso, com aquelas estruturas bem complexas, mas pelo que eu vejo nas palestras, a Barilla não tem muito esse interesse de vender esses macarrões já impressos ali para o consumidor. Ele quer vender a ferramenta dele, que é uma impressora 3D, e vender para você o gradiente e faça você mesmo. Foi isso que eu tenho visto. Tem um caminho ainda. Tem um caminho para andar. A trilhar. Sim. Bom caminho para você, viu? Obrigada. Obrigada. Vocês sabem, só para fazer um comentário sobre isso que a Lúcia falou, eu estava pensando aqui sobre os materiais, né, com amido de batata. Eu acho que como a extração do amido, né, já é feita ou por ozonólise ou por, geralmente, tratamento ácido, né, os grupos que geralmente tornam o amido, a batata escura, são porque eles são facilmente oxidados. Então, como já passou por esse processo, você já descartou, né, de alguma forma, essa parte que iria escurecer, né, você já fez o processo, e você pode colocar, né, um corante amarelo para deixar, né, aquele material amarelo, na verdade, seria até uma vantagem, pensando, né, dos materiais com batata. Sou louca para ter no supermercado uns coraçõezinhos desses de batata. Quem sabe assim minha filha não come alguma coisa, né? Verdade. Foi só um comentário que eu fiquei pensando. Na minha lista aqui, o próximo é o professor Juliano. Olá, Bianca, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito feliz de ver o seu trabalho, fiquei realmente maravilhado com a sua apresentação. Muito boa mesmo. Obrigada. De alto nível, Juliana. apresentação perfeita, com os slides muito bem organizados, né? E um trabalho interessante, com uma introdução muito bacana, né? A contextualização do seu trabalho e depois com as perspectivas. Então, aquilo que a gente até comentou já nessa banca, né? A importância de você posicionar o seu trabalho perante o estado da arte, né? O que existe, muito interessante. Eu assim, anotei um monte de coisa também, mas eu sei que tem outras pessoas que querem perguntar, eu vou direto a minhas principais dúvidas, né? Uma delas é essa questão assim, eu queria até comentar, né, sobre o que foi colocado sobre você realmente ter esse equipamento em casa, né? Então, quem é um pouco mais velho lembra que impressora, por exemplo, essas que a gente usa, não é todo mundo que tinha isso quando isso foi lançado, né? A gente pagava, né, para ir imprimir nos lugares, né? Tinha nas universidades, mas nem todo mundo tinha em casa. E, de repente, todo mundo começou a ter, né? E hoje em dia, muitos também não tem mais, porque também a gente já não imprime mais, porque a tecnologia de arquivo, né, de dados está mudando, né? Então, eu acredito que a gente vai ter esse momento, sim. Com relação às possibilidades da tecnologia, você falou da tecnologia verde, né? Dessas que você usou. E aí eu lembrei de uma coisa que está acontecendo na química, que são os processos em fluxo contínuo. Então, é uma tendência também, exatamente verde, e a ideia é você economizar, né? Você não ter que ficar armazenando material. Então, tem uma série de benefícios. E essa tecnologia, ela tem se ancorado, né? Tem dependido bastante das impressoras 3D para a preparação de protótipos de reatores, de microreatores, né, por exemplo. Então, você consegue mimetizar, às vezes, um grande reator, né,
num sistema pequeno, em fluxo, um chip, né, um microchip que é feito por impressão. E eu queria saber o que você sabe a respeito disso, o que você tem de novidade, porque um dos grandes gargalos é exatamente os materiais que você pode ter, que nem sempre são compatíveis com o que você vai usar, né? Por exemplo, uma tubulação de um microreator. O que você sabe, o que você viu a respeito disso? O que eu posso... você tem mais alguma pergunta? Desculpa. Não, seria essa a principal, né? Uhum. E a segunda é com relação a essa questão da ozonólise mesmo. Mas pode ser colocado, porque na verdade lá você também está trabalhando na melhoria dos materiais. Então está dentro do mesmo contexto, né? De adaptar os materiais aos usos, assim com materiais que são mais corrosivos, por exemplo, desse tipo. A área mais, assim, que a gente chama de FDM, né, que são os filamentos e tal, que eu tenho, assim, visto, aplicando mais nisso que você está falando de melhoria de materiais, uma coisa que eu vejo é sempre assim, você não ter que ter todas as peças no seu armazém. Você, com a impressão 3D, você consegue imprimir a peça que você quer, né? Então, eu acho que nesse ramo otimizou muito, até se fala até em questão da NASA, né? Ela não precisa encher o foguete de todos os equipamentos que ela precisa, né? Ela chega lá, precisa de tal equipamento, ela imprime para a sua necessidade, né? Então, isso eu acho brilhante. Até em questão do exército, eu tenho visto que eles têm estudado isso até para impressão de armas, assim, ou de algumas partes das armas que quebram. Então, elas não precisam levar algo para repor, elas levam a impressora e tem a infinidade de possibilidades do que ela pode imprimir, né? Agora, em relação à área de alimentos que eu trabalho, a gente está tentando melhorar um ingrediente, né, uma formulação para ser processado. A questão de fazer isso em larga escala, no caso, a gente trabalhou com aquecimento a seco, que é interessante, não produz resíduo, mas a gente pensava muito sobre o custo, né, de você trabalhar com grandes estufas, promovendo aquecimentos de 130 graus Celsius por 4 horas. Então, assim, fica realmente um custo alto para uma empresa. E aí veio a ideia do tratamento com ozônio, né? A gente trabalha com suspensões com ozônio, mas não é em forma contínua, a gente tem aqueles reatores. Então, assim, eu acho que como tudo, né? A gente tem um lado bom de não estar produzindo resíduos, mas a gente ainda tem um custo um pouco mais salgado de implantação em larga escala. Eu acho que, para falar assim, é viável de ir para uma indústria, eu acho que precisa de muita caminhada, principalmente o campo elétrico pulsado, em que eu não conseguia trabalhar com quantidades altas, eram quantidades bem pequenas, suspensões bem diluídas, assim, de amido. É rápido o processo, mas, assim, também não teve grandes mudanças como o ozônio e o aquecimento a seco. Então, dá para você ir balanceando, essa técnica é boa para isso, essa daqui é boa para aquilo, mas tem um custo mais alto, realmente não está agredindo o meio ambiente, então, você tem que avaliar tudo isso. Mas para falar assim, olha, eu tenho uma super ideia de um processo contínuo, que dá para você implantar, todos os processos que eu trabalhei não foram contínuos. Então, falar que já está pronto para ser transferido de tecnologia não tem nada contínuo. Agora, em questão de contínuo para impressão 3D, até tem uma empresa que eu vi de chocolate da Suíça, que eles colocaram várias impressoras 3D ligadas em série e imprimiram vários formatos ao mesmo tempo. Então, assim, viável? Não é viável, mas, assim, é como as empresas estão tentando ser diferentona, né? Eu acho. Acho que uma coisa cultural aí bem forte, né? A questão das armas que você colocou tem o bem e o mal, né? A história do pessoal desenhar armas ou ter acesso a projetos e fazer em casa, coisas que são proibidas, né? Que é uma coisa do mal, né? E tem né, o outro lado, né? É você estar na França, né, no berço da gastronomia chique, e você ter que convencer alguém né, que uma máquina vai fazer melhor que um chefe, ou que eles mesmos, que eles adoram, né, cozinhar. Acho que esse é um fator cultural. Agora tem o outro lado cultural, que foi que a Ana falou, das crianças, por exemplo. Isso é fantástico, teu exemplo, Ana. Porque, olha,
talvez seja uma solução aí para você, às vezes... Fazer comer. A minha esperança, aqueles dinossaurinhos ali que tem um verdinho, talvez seja o que salva aqui em casa, viu? Ainda tenho esperança. Mas muito legal, eu acho que esse tipo de tecnologia veio para ficar, ele está realmente já há tempos, a gente ouviu falar, né? Mas foi bacana ver esses avanços na área de alimentos, porque eu acho que aí você começa a atingir as pessoas de verdade, então aí você vai ter chances de novos avanços, né? Com certeza novas ideias e tudo mais. Parabéns, Phil. Obrigada, Juliana, obrigada. Só sobre isso também, né, meu comentário, eu sempre fico pensando muito na impressão 3D, pensando na parte personalizada mesmo, né, como eu não sei se é porque eu trabalho na área de biomateriais, então pensando em medicina personalizada, né, num ramo onde você não precisa ter nada feito em larga escala, pelo contrário, né, a ideia é você não ter coisas feitas em larga escala, mas sim personalizadas, né, então, acho que a parte de personalização, então eu tenho um defeito ósseo, com um tamanho específico, eu consigo, né, programar para imprimir a peça que vai simular o osso para aquele paciente, naquele local, com aquela propriedade mecânica, né, que para o maxilar é uma, para a tíbia é outra, para o fêmur é outra. Então, a parte de personalização, principalmente na área de biomateriais, né, para mim, da impressão 3D, assim, é o que temos de melhor para hoje, né, pensando em tecnologia. E só complementando, né, eu acho que a parte nutricional, já que ela trabalha, né, com essa parte, para pacientes em quimioterapia, né, então, no próprio, né, nos hospitais de câncer, né, eu acompanhei em alguns momentos, né, enfim, tio, pai, e tem uma demanda gigante, né, de produtos específicos para diferentes tipos, né, de pacientes que precisam de nutrientes e de... Então, eu acho que é uma demanda grande que existe, né, tem uma grande dificuldade também no processo, né, alimentar para quem está passando por, né, pelos tratamentos. Fiquei pensando nisso, né, que seria bem interessante. Sim. Carlos, vou passar agora a palavra para ele. Oi, Bianca, tudo bem? Parabéns pela sua apresentação. Eu acho que serve como um bom exemplo para os nossos alunos, né, de uma apresentação coesa, do modo bem didático, né? Bom, primeira coisa, eu não posso deixar de falar que quem inventou a soprinha de letrinhas, então era um visionário, né? Era um cara voltado para o futuro, né? Porque, verdade. né? E em larga escala. Bom, mas a minha pergunta aqui vou puxar um pouquinho para bioquímica, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque queira ou não, é um produto natural, mas você fez uma modificação nele, né? Vocês fizeram algum teste para ver degradação ou relacionado com a digestão? Por exemplo, a gente sabe que já tem amilase na saliva que degrada já amido, né? E depois o amido vai ser degradado só lá no duodeno, né? Pelas amilases pancreáticas. E se ele não for bem degradado, ou se for constante o uso desse material, me remete também a uma situação de ter uma hipersensibilidade alimentar, gerando uma alergia do tipo 2 ou 3, que a gente chama isso de uma hiperresposta imunológica tipo 2 e 3 para alergias. Então, assim, você tem ideia de alguma coisa de estudos de ação de enzimas nessas modificações? Porque eu vi que é resistente a pH baixo também, nosso estômago também tem o pH baixo, então como que ficaria essa digestão e se de repente o resíduo disso pode gerar uma intolerância alimentar a longo prazo? Eu não estudei, não fizemos degradação, né, estudo de degradação in vitro, né, que estava até planejado, mas foi um projeto muito rápido, com muitas outras coisas para envolver, e eu não consegui entrar nessa parte, né, enzimática, mas eu li alguns trabalhos em que eles avaliaram essa degradação, e eles falam que surge muito, aumenta o teor de amido resistente.
Aí tem aquele lado de, que bom, então meu corpo não vai absorver, eu vou conseguir eliminar, eu vou comer um alimento, né, que eu não vou engordar. E tem também questão da saúde, né, você não está tendo absorção daquele material. Então, com ozônio, eu já vi o estudo e o aumento do amido resistente. É só isso que eu consigo te agregar aqui. Eu não avaliei isso, mas foi lendo mesmo sobre outras pessoas, até esse trabalho, eles não fazem a suspensão de amido para tratar com ozônio, eles tratam com ozônio gasoso, então eles têm um recipiente com amido, e aí eles liberam o ozônio ali, e aí teve uma modificação, e eles avaliaram isso em questão do amido resistente, e observou um aumento do teor de amido resistente. Então, foi só isso que eu cheguei a ver, mas não avaliamos como seria esse perfil. Olha, Bianca, eu sei que é lindo, é novo, e eu acho que é também uma preocupação gerar alimentos que possam ser impressos, mas também tem esse tipo de preocupação. Então, por exemplo, na minha visão, como pai também e bioquímico, eu não daria para uma criança um produto que gera uma amido resistente, que ela pode ser um adulto cheio de alergias, né? Então, pode piorar ainda mais a alimentação dela no futuro. Então, existe, mas a ciência está aí para isso, né? Então, a gente começa em modelo animal, dá esses amido resistente animal, vê se gera mesmo uma alergia ou não, e aí começam os estudos, né? Porque eu acho que a ideia é chegar no melhor alimento que consiga ter essa palavrinha bonitinha, que é printabilidade, né? E que talvez seja seguro também, não só em questão nutricional, mas também em outras questões de intolerâncias, né, de alimentar. E, Carlos, só te fenomenal. Eu acho que tem um caminho longo, mas tem várias vertentes ainda para estudar em cima disso, né? Isso. E só te complementando, é uma área que eu falava, gente, eu tinha que ter um nutricionista trabalhando comigo, porque eu sou uma química, fiz engenharia química e estava no mundo dos alimentos. Então, assim, eu recorria muito aos meus amigos que eram engenheiros de alimentos, até meu namorado é engenheiro de alimentos, assim, para me ajudar nessa área, porque eu falava, gente, eu só sei comer, sabe? Eu não entendo isso. E eu acho que, para você ver como a impressão 3D de alimentos é uma área muito multidisciplinar, assim, deveria muito unir, né, essa vertente da nutrição com a tecnologia envolvida na química do amido. Então, assim, acho que sua preocupação tem toda a razão, porque realmente a gente só está preocupado se vai ficar bonito, sabe? Assim, não em questão, e aí? E como vai metabolizar esse material? E realmente a gente viu na literatura um aumento de amido resistente, que poderia ser realmente um problema, né, futuro. Isso, mas como sempre é uma área fantástica de estudo e nós temos avanço nisso, porque o diferencial sempre é um toque personalizado. Eu acho que isso alguns restaurantes mais gourmetizados fazem isso e eu acho que tem um caminho. No chocolate, talvez o chocolate é o próprio material, né? Só para tirar minha dúvida, ele tem algum aditivo ou é só chocolate? Não, o pessoal tem avaliado com o próprio chocolate, e aí o desafio maior está em questão das propriedades, como que ela está afetando, né? Em relação à printabilidade. Então, o desafio do chocolate é principalmente nos parâmetros da impressora, não muito no ingrediente. Legal, então a gente pode comer um docinho de festa com chocolate printado. Sim, até tem uma impressora, né, Ana, que a gente, no primeiro orçamento que eu fiz, que era uma impressora de chocolate e que estava sendo vendido para algumas pessoas que trabalhavam com confeitaria. Então, ela fazia o bombom e queria, assim, alguma coisa bonitinha em cima desse bombom, né, mais complexo. Então, eles já têm essa impressora, aliás, para as pessoas que perguntam de custo por volta de uns 12 mil reais essa impressora. 12 mil reais para imprimir só chocolate, então... Mas deve vender muito bombom, compensa no final para quem faz. Isso. Então tá ótimo, obrigado pela sua resposta, viu? Parabéns. Obrigada, novamente. Carlos. Obrigada. Bom, pessoal, acho que não temos mais questões. Eu, então, agradeço mais uma vez a Bianca, né? Peço a torcida de todos, né? Para que em breve a gente tenha a Bianca lá no departamento, né? Vamos rezar para os santos da FAPESP.
né? Porque vai ser, com certeza, né? A pesquisa que a Bianca desenvolve acrescenta muito para a gente, né? Principalmente na área de biotecnologia que a gente desenvolve no nosso departamento. Agradeço os alunos, né? Hoje, obrigada pelas questões, né? Pela discussão. Acho que essa é a ideia do seminário, né? Que a gente possa, ó, a Bianca fez 50 minutos de apresentação e ficamos outros 50 minutos aqui discutindo, né? Conversando sobre o assunto, não só os professores, né? Mas também os alunos, essa é a ideia, pessoal, o seminário, né, no fim, o seminário é para vocês, então, obrigada pela participação de todo mundo, e agradeço a Bianca de novo. Obrigada, gente, muito obrigada pela oportunidade de apresentar a pesquisa nossa aqui, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau, Bi, tchau, pessoal, tchau, colegas, bom final de semana. Tchau, gente. Para vocês também. Tchau, pessoal, bom final de semana. Bom Dia das Mães. Isso, tchau. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.